Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje conversando. Eu queria passar aqui qual que é o nosso objetivo com essa nossa iniciativa. O nosso objetivo é, de fato, informar aquelas pessoas que estão hoje em casa, considerando a imigração para os Estados Unidos, o que que essa imigração ela requer daquele profissional. Então, aqui nós não vamos ficar focando só em visto. Eu quero, de fato, que vocês contem sobre toda a experiência de vocês dois, da família de vocês. Hoje vocês estão aí em Atlanta, são residentes permanentes nos Estados Unidos. Então, aqui, né, quem está aqui hoje nos assistindo, o objetivo é a gente passar, sim, estratégia de visto, mas também sobre vida nos Estados Unidos, saber um caso real do que se espera de você para que você alcance esse objetivo, para que você, a sua família também, assim como a família do Dr. Guilherme e da Fernanda, possam viver essa realidade nos Estados Unidos. Então, antes de mais nada, né, eu queria desculpe, pode falar, Fernanda, eu ia queria que vocês se apresentassem. E assim, não é para ser nada robótico, não, viu, gente? Aqui é um bate-papo. Então, por favor, se apresente. Para quem está em casa, quem que é o Dr. Guilherme? Quem que é a Fernanda? Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo nos Estados Unidos? Legal. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, primeiro, pela experiência que a gente teve profissionalmente com vocês. E eu sou o Guilherme Cabral, para quem não me conhece, eu sou dentista, técnico em prótese dentária. Fiz uma parte da minha carreira no Brasil, fiz uma parte fora do Brasil, voltamos para o Brasil para crescer os nossos filhos com os nossos pais e depois chegou a hora de fazer a próxima etapa profissional, né? E aí fazer o que a gente já tinha combinado, que era fazer a minha carreira internacional, e aí vim morar nos Estados Unidos, dar para as crianças a oportunidade delas. E estamos aqui, depois de um processo que a gente vai falar um pouco bastante dos altos e baixos, para preparar todo mundo, né? Que é possível, mas é preciso ser realista para que todo mundo entenda e se fortaleça para o que está por vir, né? Para o processo em si. E estamos hoje aqui com residência permanente aqui, graças a esse esforço, a disciplina de todo mundo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e já deixar aqui nossa gratidão pelo trabalho, pela responsabilidade de vocês aí nessa nossa caminhada. É isso aí. É isso Imagina, aí. doutor Guilherme. Fernanda, essa é Fernanda, gente. Para quem não Fernanda. fala com vocês, ela é a dona, ela é que manda, e eu sou o que obedece aqui. Muito bom, muito bom. Mas, doutor Guilherme, você falou muito bem sobre a sua carreira, sobre a sua experiência. E nos Estados Unidos, agora, em questão de exercício profissional nos Estados Unidos, você está trabalhando onde? Está gostando? Como é que está a sua experiência aqui? Muito diferente do Brasil? Eu queria aproveitar só para complementar, doutor Guilherme e Fernanda, porque o senhor tem uma configuração de carreira muito peculiar, né? Que ao mesmo tempo você é dentista, né? E dental technician, né? E hoje a gente sabe que existe um movimento enorme, né? De pessoas. Não, eu sou dentista, mas eu não tenho a licença, mas eu também faço todo um trabalho de dental technician. Como que é hoje? Como que você vê hoje essas oportunidades, tanto para um dental technician que não é dentista, para um dentista que quer validar o diploma, mas só mais para frente? Você vê oportunidades nessa situação? É importante falar mesmo, porque são caminhos completamente diferentes, né? Se você é só dentista, se você é dentista, dental technician, e é importante separar isso, porque são coisas completamente diferentes do que a pessoa vai ter que fazer, com documentação, tudo, né, Gui? O que eu diria assim, eu vou tentar fazer uma pergunta longa, curta primeiro, só para dar uma perspectiva para todo mundo. Desde 2005, 2004, eu vou para algumas partes na Europa, nos Estados Unidos, e rodo um pouco o mundo, um pouco como dental technician, um pouco como dentista. Como dental technician, é mais fácil porque você não tem restrições. Como dentista, alguns países aceitam, tem reciprocidade, outros não. Os Estados Unidos, com certeza, é um dos mais fechados a respeito disso, mas só para deixar todo mundo bastante ciente, em qualquer parte do mundo tem gente louca atrás de gente competente. Então, o que eu vejo assim, se sorte é oportunidade mais preparação,
oportunidade, eu vejo que está pipocando no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. O problema é a preparação. As pessoas estão se preparando o suficiente para a hora que vier a demanda da responsabilidade, elas entregarem o que elas precisam. Então, em termos de carreira, o que eu vejo é mais um problema das pessoas não estão se preparando o suficiente, e aí a gente vai entrar um pouco na documentação, né, nessa parte legal, do que propriamente oportunidade. Porque você pode vir aqui como assistente, você pode vir como dental technician, você pode vir para trabalhar em empresa. Se você tem um bom inglês e sabe falar e gosta da parte comercial, você vem e trabalha numa multinacional. As multinacionais estão precisando de dentistas que têm uma porta aberta mais fácil, que falem um bom inglês, que entendam de materiais dentários e pode trabalhar na indústria. Não necessariamente você tem que estar num consultório, não necessariamente você tem que estar... Você pode estar numa escola. Sim. Universidades estão loucas atrás de professores, as universidades americanas. Então, são tantas áreas de atuação que, de novo, que a oportunidade está aí. Aí resta saber o preparo. Para mim, foi talvez mais orgânico, porque como eu já entrei na faculdade com um projeto de me formar como técnico em prótese dentária, e aí já começou esses convites ao redor do mundo, e aí essa equipe aqui do Goldstein Garber Salama, que é uma das principais equipes multidisciplinares do planeta, né? Sabia disso, foi um processo natural. Eu já fui fazendo uma coisa que demora para, no Brasil, cair a ficha, e é um problema cultural, que é documentação de carreira. Perfeito. Então, que é um problema grave na hora que todo mundo quer internacionalizar a carreira, mas não documentou ela. No Brasil tem muito disso, culturalmente, você não vai fazer um curso para você ter um certificado, você quer fazer o curso para você entender a técnica e executar ela. Só que você não se preocupa com documentar isso, né? Quantos colegas têm um monte de certificado que eles nunca nem pegaram dos cursos e jogam tudo na gaveta, 10 anos depois eles nem têm mais o certificado. Então, no Brasil, estão preocupados com a prática. Aqui, eles se preocupam com essa documentação, né? E isso eu vejo um dos maiores problemas quando o profissional, seja dentista ou técnico em prótese dentária, querem internacionalizar a carreira, e isso principalmente para os Estados Unidos, que é onde é mais... eles se preocupam com essas certificações, ele não ter construído isso ao longo da vida. Ele tem 20 anos de formado, 30 anos de formado, uma experiência maravilhosa, só que ele não tem nada que prove. E a importância também, né, doutor Guilherme, que os Estados Unidos, principalmente, dá para a área acadêmica também, porque você pode ser um excelente protético, um excelente dentista, mas a hora que você publica, mesmo em coautoria, né, um artigo, a hora que você faz isso, a gente vê para a nossa documentação o quanto enriquece, né? Além de enriquecer a sua própria carreira, você se prepara para o processo imigratório. Então, foi muito bom te ouvir, porque a gente fica com a certeza de que basta você escolher o caminho, né? E documentar. Então, tem gente, por exemplo, que vai assistir, né, o nosso vídeo e fala, nossa, eu tenho vontade daqui 3 anos imigrar. A hora é agora de começar. Exatamente. Eu acho que essas pequenas documentações, e tem profissionais, e não são poucos, que a hora que você vai falando para ele fala assim, mas eu não tenho nada documentado. Eu falei, não é porque você não tem. Se você fez, vamos atrás disso. Faz isso ser uma documentação. Então, por exemplo, tem gente que dá o caso para um amigo ou para um outro especialista publicar, ele publica e nem coloca o nome do especialista que realmente executou o caso. Por quê? Porque um é professor e está envolvido com um artigo científico, e o outro profissional que trabalhou com ele não quer nada, não está envolvido com artigo científico, então, para ele, tanto faz quanto tanto fez. Ele perdeu a chance, ou ele fala com esse autor, fala, aquele caso não é meu, você pode escrever uma carta para mim, dizendo que aquele caso fui eu, como especialista da minha área, executei, e isso já vira uma comprovação. O ideal seria, se lá atrás ele já tivesse na publicação, quer dizer... O nome publicado, sem dúvida. Porque também a gente esbarra muito nisso, né, doutor Guilherme?
que a gente não pode documentar tudo, e é um desafio muito grande que a gente tem com os clientes, tudo por cartas, né? As cartas têm um valor probatório, sim, para o processo migratório, né? Mas cada vez mais a gente vê o departamento migratório buscando documentos oficiais, né? Claro. Às vezes ele prefere muito mais a capa do livro e o seu nome ali do que alguém falando 600 linhas bem sobre você, né? Então, isso é super... Eu tenho uma experiência. No Brasil, eu devo ter ido em mais de 20 universidades, seja para dar curso, seja para, às vezes, como técnico de laboratório, para representar o laboratório nos casos clínicos que aquela universidade estava fazendo. Mais de 20. Tudo isso poderia ter uma carta oficial e as universidades, quando eu fui, elas terem me dado um certificado de que eu era o técnico responsável ou de que eu fui. E as universidades não se preocupavam com isso, eu muito menos. Quer dizer, eu tive documentação de coisas que eu verdadeiramente fiz e que eu não tenho nada para provar. 20 anos depois. E assim é um monte de colegas. Quase todo mundo, na verdade, né? Todo mundo, muita coisa você faz por camaradagem, muita coisa você vai, fez e pronto, voltou para casa, tá tudo certo, postou. O lance agora é ser instagramável, né? Então, exato. Quer dizer, não é nem você criar uma coisa, inventar. Não. É documentar a tua história mesmo. Sim, com certeza. E muitas vezes as redes sociais não são contundentes para a parte comprobatória que a gente precisa. As empresas hoje não têm um website, e tem um Instagram, e tem um Facebook, e para um oficial ler reviews, o valor probatório disso é muito pequeno, né? Então, é um grande desafio, muito bom o seu depoimento, porque mostra essa preocupação e que a gente tem, né? Acho que o nosso escritório aqui acaba ficando com esse estigma, né? De ser muito exigente com a documentação, de forçar e de pedir muito para o cliente, justamente porque a gente sabe que a hora que chega o processo lá, o oficial, hoje, ele tem um olhar muito, muito específico para as provas, né? E o que você falou é fundamental mesmo para o nosso trabalho. Exatamente, e até entrando nisso, eu costumo falar que primeiro a sociedade ela desenvolve, depois as leis elas vêm alcançando, e hoje a lei migratória, ela é sim um pouco antiquada no sentido de da questão probatória. Então, Instagram, views em YouTube, a gente não tem um critério para isso. Os critérios são artigos publicados, reportagem em mídia, sim, se for impressa, tem um maior peso. Então, assim, a forma que essas evidências elas foram redigidas, elas são antigas mesmo, o formato. Então, a gente acaba precisando também, de certa forma, trazer esse tipo de evidências para o processo para fortalecê-lo. E agora, falando ainda sobre o processo, a gente está falando bastante sobre a evidência, mas vamos explicar para as pessoas qual o processo que o Dr. Guilherme fez, né? Quais os processos, até porque foram mais de um. Então, o Dr. Guilherme ele veio no O1A e depois a gente peticionou o Web 1A. E aí, Tri, eu vou passar a palavra para você também, porque a Adriana, para quem está aqui nos assistindo, ela é nosso braço direito aqui no escritório. Ela trabalha comigo aqui em todas as petições de O1, de EB1A, e esteve bem envolvida aí na estratégia do Dr. Guilherme. Dri, quer explicar para quem está assistindo qual foi a estratégia que a gente usou com o Dr. Guilherme e Fernanda? Na verdade, o Dr. Guilherme chegou de uma demanda meio complicada, né, Dr. Guilherme? Acho que eles já tiveram um processo meio frustrado com uma outra empresa. E eu sei que quando ele chegou, ele só mandou um arquivo para a gente, falou, tá tudo aí, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver isso. Já eram 30 anos de documentação, eu documentei porque já estava na nossa ideia fazer essa internacionalização de carreira, então estava tudo documentado, só que eu precisava de alguém que realmente customizasse, porque era uma demanda específica, né? Uma coisa é colocar todo mundo, como as empresas hoje, a gente vê que coloca todo mundo num funil e acha que todo mundo sai com a mesma receita. E para mim, esse processo, ele é tão sério quanto a própria construção da carreira do profissional. Porque foram 30 anos que eu vou jogar na mão de alguém. Eu falo que é igual fazer essa imigração, é igual você ir para o médico.
e que você está na mão do médico, como alguém que senta na cadeira do dentista e está completamente frágil. Porque se eu já não entendo as leis de direito do Brasil, você imagina quando a gente sai do Brasil, aí é que a gente não tem noção mesmo. Então, você está frágil, você está completamente à mercê do que o profissional vai falar. Essa é a parte que eu não gosto, porque eu não gosto, eu costumo dizer que se tem gente que está te vendendo facilidade, cuidado, que pode ser que não seja seu amigo, Sim. que ele só está querendo te ludibriar. Porque esse é um processo silencioso, meticuloso. Quer dizer, é alguém que vai pegar os meus 20 anos de carreira, os 5 anos, qualquer que seja, vai ler isso e vai apresentar para uma banca avaliadora de um outro país. Quer dizer, não pode ser brincadeira. Né? E aí você vê que a hora que você coloca tudo isso num funil, sem customizar, sem tentar entender exatamente o que é a minha demanda, o que eu estou precisando, o que está acontecendo, o que eu realmente refinei na minha carreira e o que para mim foi insignificante. E me ouve para poder passar para um terceiro essa percepção. Quer dizer, para a gente foi fundamental quando a gente encontrou com vocês exatamente por isso, porque pela primeira vez a gente está sendo ouvido. Porque normalmente, assim, né, por exemplo, a gente é dentista, a gente entende de dente, a gente não entende de montar um processo para imigração. Então, o que a gente dá para você? Dá o material para vocês fazerem o bolo. Quem vai fazer o bolo são vocês. Então, o que vocês fizeram de pegar toda essa informação e fazer um processo todo direitinho junto com a gente, olha, doutor Guilherme, é isso aqui, é esse outro, tá certo isso, a gente vai por esse caminho, tá tudo certinho, mas vocês fizeram todo o esqueleto de tudo. Como que eu vou dizer? Vocês montaram todo o processo do comecinho ao fim. A gente foi montando junto, mas vocês sabendo o que é importante para a imigração ou não. A gente não sabe o que é importante para a imigração. Sim. Vocês sabem. A história a gente sabe. Como contar do jeito que precisa, não, né? E vocês... Apesar do primeiro... Desculpa, mas apesar do primeiro ter sido uma transferência de O1, né? Que a gente começou com a transferência de O1. Então, teoricamente, já era para ter um esqueleto pronto, muito bem feito, ali, muito bom. Quando eu e a Ana abrimos a documentação, a gente viu que, apesar de já estar aprovado, você está legalmente trabalhando, a gente ficou até ressabiado de passar simplesmente, reproduzir aquelas evidências, porque a gente achou que tinham algumas fragilidades. E é claro que daí também a estratégia que a Ana traçou de... Quando a gente viu que você era um EB1 nato, fácil ali, né, muito claro, a gente já falou, não, agora é a hora da gente reestruturar esse O1A, fazer ele com uma cara de EB1, para você conseguir essa transferência e a hora que tiver tudo bem, já começar o EB1A, né, já ir para o Green Card, porque, então essa, eu acho que foi a primeira grande, não dificuldade, mas a complexidade, né, não é só uma transferência, não é só, a gente precisa melhorar em muito o processo, e a gente viu também o quanto é muito a organização, né, e escutar a estratégia, né? Porque os documentos estão todos lá. Então, até para explicar quem está nos ouvindo, né? O doutor Guilherme e a Fernanda, eles chegaram no nosso escritório, eles já tinham passado por 2 profissionais. Salvo engano, me corrija se eu estiver errada, não é isso? Vocês já tinham feito o O1 inicial, vocês estavam nos Estados Unidos no O1, e vocês tinham contratado uma outra empresa para viabilizar o EB1A. Só que nesse meio tempo vocês mudaram o empregador nos Estados Unidos, então a gente fez uma mudança de um empregador para o outro, e soa que é um processo um pouco mais simples, mas na verdade não, é uma outra petição de O1, temos que novamente alegar todos os critérios da excepcionalidade do Dr. Guilherme, e em paralelo fizemos a petição de EB1A, que leva ao Green Card. Hoje aí tá toda a família aí com o Green Card em mãos, né? Então foi essa aí foi a nossa trajetória juntos. Ainda sobre o visto, tem algum ponto
essa parte a gente já cobriu. Eu coloquei algumas perguntas aqui que eu não queria deixar de passar. Uhum. Como foi reunir toda a documentação para o Dr. Guilherme, né? O que você entendeu que foi seu maior desafio? Mas isso aí a gente já passou. Não, mas você sabe que essa é uma boa pergunta, assim, agora, só focando nisso, também é um terceiro período de trabalho. Se você não fez isso ao longo da vida, porque para você fazer isso e depois ainda traduzir tudo isso, também vai um tempo. Eu guardei, antes de vir para cá, antes do primeiro visto, durante uns 3 meses, umas 2, 3 horas por noite, era só para isso. Era só para separar as evidências em categorias, porque eu sabia que tinha 7 categorias e você tinha que ter 3. Então, também é um tempo, mesmo depois de já ter documentado isso ao longo da vida, porque eu sabia que eu ia usar, mesmo para transformar isso, né, catalogar isso, é um tempo que você tem que separar para fazer, porque também não sai do dia para a noite, né? Você tem que ter disciplina para separar um tempo todo dia ou 3 vezes por semana, senão não sai. Senão fica 6 meses, 1 ano, você não consegue separar tudo nas categorias que precisa. E foi bastante tempo que eu lembro, foram meses, né? Então, e foi mesmo tendo meses. A documentação já guardada comigo. Tudo organizadinho, a gente sempre organizou tudo, e demorou bastante tempo. Sem dúvida. E se a gente for olhar para trás, né, o trabalho do advogado, apesar de, na hora que a gente conta a história, a gente pode até contar de um outro modo, de um outro viés, mas a clareza que a gente tem, né, de olhar os documentos quando estão organizados e quando a pessoa traduz a carreira de uma forma objetiva para a gente, é exatamente o que a gente precisa traduzir para o oficial, né? Então, é muito claro que essa organização e a clareza da carreira é o que faz aprovar um caso também, porque o oficial é leigo, ele não conhece todas as profissões e muito mais as carreiras nos outros países. Então, ele precisa olhar com consistência. E muitas vezes os clientes ficam com essa falsa expectativa que eles vão contratar um escritório, né, de advocacia americano e que basta assinar o contrato. É um trabalho a 8, 10 mãos. Não adianta, é trabalhoso, não adianta. Se você não se estimula ali a buscar as evidências, realmente você perde a qualidade da sua aplicação. Eu lembro que até nas nossas conversas, para customizar isso, muita coisa que eu falava, e isso acontece muito no Brasil, porque às vezes o profissional, eles até nem entendem isso, mas no Brasil é possível, o jeito que é estruturada a graduação e a pós-graduação, você faz várias especializações. Aqui não tem muito dessa. Aqui é uma e olha lá, porque é full time, é o tempo integral, eles não têm mestrado, doutorado, PhD, às vezes o cara faz isso direto e depois ele vai trabalhar. Então, não tem muita especialização. Quando a gente estava... Por conta disso, o brasileiro tem muita área de atuação. Quando eu estava falando com vocês, eu não tenho tanto, porque eu foquei na prótese e fiz mais essa parte de reabilitação, mas eu falando para vocês, tinha horas que vocês assim, não, para aí. Isso aqui a gente não vai colocar porque não faz parte dessa linha aqui. O que mais nessa área você fez? Vamos pegar essa linha aqui e vai seguindo. Então, quer dizer, até isso foi importante para mim, quando a gente estava selecionando um storytelling, né, uma área para contar a história, porque vocês falaram, não, isso aqui é bom, isso aqui é uma boa evidência, continua nisso aqui. O que desse aspecto foi importante? Então, para desenhar o processo, daí eu falo da importância de ter a parte da advocacia que está junto com você construindo o processo. Porque se alguém não me ouve, não consegue pegar esse viés e falar assim, aí foi bom, esse aqui é uma boa, vamos continuar nessa área, está falando de tecnologia, isso aqui é pesado, isso aqui você tem esses nomes. Mesmo assim, eu estou olhando aqui o processo do Dr. Guilherme do EB1A, deu 983 páginas. Mesmo assim, mesmo filtrando,
Sobre isso, doutor Guilherme, você tocou num ponto muito importante. Uma coisa que eu e a Adriana, a gente vocaliza muito quando a gente está falando sobre o nosso escritório, a gente trata isso com um orgulho, é a gente trabalhar num modelo boutique. É porque nós já temos aí vários anos de experiência em imigração e a gente já entendeu que não tem jeito, esse processo ele não tem como ser massificado. A gente até chegou a tocar um pouco nisso nessa conversa, mas eu queria enfatizar isso do ponto de vista da experiência do cliente. Bom, a gente entende que não existe isso de template de cartas, me dá os templates e a gente pode colocar pessoas inexperientes para poder massificar esse processo. Por isso que a gente aceita hoje um número muito limitado de casos para que a gente possa acompanhar o cliente do início ao fim. Como vocês passaram por outros profissionais antes de chegar até nosso escritório, eu acredito que você pode ter ali um certo uma certa experiência. E não estou falando isso para ficar enchendo, jogando confete na gente, não. De jeito nenhum. Eu quero que vocês sejam bem objetivos. O que vocês sentiram que foi diferente? Vocês perceberam esse modelo boutique na construção desse processo? O que vocês sentiram? Qual que foi a experiência de vocês dessa forma? Bom, isso eu particularmente assino embaixo, porque assim, eu passei por tudo no outro lado. Porque desde pessoas falam assim, não, mas você escreve isso aqui. Falo, mas eu não sei como é que eu vou escrever, qual que é a evidência. Seja as cartas, eu sabia, as pessoas me conheciam, eu pedi para elas falarem sobre mim, não entregar um template. Mas montar o processo, as pessoas queriam que eu contava a história, o jeito que elas interpretavam era às vezes aleatório, às vezes nem entendia a história que eu queria contar, e às vezes contavam uma história que eu falei assim, pô, mas eu não é nesse caminho que eu quero tomar. E eu fiquei completamente perdido, porque sem saber como contar as evidências, ou o que eu tiro de um monte de papelada, eu ficava perdido, e os escritórios, ou eles nem me falavam, como um primeiro escritório que fez o primeiro processo, eu nem recebi o processo, ele fez e é como se fosse dele, não fosse nosso o processo do primeiro O1, e depois era eles querendo que eu desenhasse o processo. Eu falei assim, mas eu não sei o que é, o que precisa, o que não precisa, como é que monta. Não, mas então me vê isso aqui, não vai ver essa evidência aqui e consegue mais comprovação. Eu não conseguia, falar assim, então não vai dar, porque aqui a gente está precisando. Eu falei, pô, mas tem outras 20 coisas que a gente pode usar, não dá para usar mais nada. Então, assim, eu tive de tudo, e o que a gente sente, eu senti, é completamente perdido. Era completamente, parecia que no final eu que tinha que fazer o trabalho, que era uma construção junto, eu contar a minha história, com detalhes, com comprovação, e o escritório refinar isso do ponto de vista legal. Né? Parecia que primeiro, que eu não estava sendo ouvido. Isso, para mim, é completamente diferente. Tanto é que a gente foi pedir ajuda para os universitários. A gente fala assim, não, gente, quem é que resolve isso aqui? Quem é que ouviu a gente até agora? E vocês já tinham, a gente já tinha feito um primeiro contato. Só que naquela correria, vamos tentar com quem mais fácil aí. Aí a gente teve uma experiência negativa, a ponto falando, para um pouquinho, vamos fazer certo? Quem foi o único escritório que ouviu a gente de verdade? O resto querendo vender facilidades. Foi. Vamos pegar a Ana e a Adri. Tá bom. Meninas, seguinte, agora a gente precisa de vocês, porque a gente já está com o tempo contando contra, né? Que aí tem aquelas partes dos Estados Unidos, que nem tudo que parece e às vezes você tem que ir para o plano B, ou você tem que desviar, a gente mudou o sponsor, porque aquilo que parecia que estava indo para um lugar foi para outro, a gente falou, não, vamos mudar de sponsor e vamos buscar nossa liberdade aqui. Então, a gente teve que mudar de sponsor rápido e completamente sem ser ouvido por ninguém. Aí a gente falou, não, agora virou emergência, que era urgente, agora virou emergência, vamos para quem vai resolver para a gente. E por conta disso que a gente já emendou o O1 no Green Card, porque para a gente, aí que a gente percebeu que a gente viabilizou que, é mais importante do que a gente imagina, levar a sério, porque só quem leva a sério o processo
do mesmo jeito que a gente levou na construção da nossa carreira, é que vai fazer com que os avaliadores percebam. E mesmo assim, foram elas que já falaram desde o começo, não, a gente vai fazer o A1, mas já vamos pular para o EB1. Exatamente. Né? Porque vocês já pegaram o processo, já olharam, já viram o que aquilo ali ia poder ser que vocês muito e claro. Aí eu lembro que vocês falaram assim, ó, a gente vai fazer o A1 porque você precisa mudar de sponsor, mas já vamos emendar já no EB1. Não vamos foi algo bem específico que a Ana identificou, né? Que não é todo mundo que pode isso, né, doutor Guilherme? Tem uma carreira realmente muito acima da média, né? Mas a pessoa que faz o A1 um dia sonhando com o EB1, ela já pode começar a se preparar. Às vezes a gente fala, é o seu A1 que vai te dar as últimas evidências que a gente precisa para conseguir pensar em um EB1, né? Não é todo mundo que é um EB1 nato, né? Como você já estava nesse ponto da carreira, mas sim, sem dúvida nenhuma, é possível, né? E isso é só com muito detalhe, com uma conversa inicial muito bem feita, que a gente é capaz de fazer esse diagnóstico, que a Ana pode traçar essa estratégia aí e a gente executar. E tudo isso que a gente passou antes com o pessoal... Quando a gente está fazendo com vocês, a gente diz, não, mas será que é isso mesmo, Guilherme? Porque a gente não tá fácil nem... demais isso aí, tá fácil demais. É isso mesmo, elas que vão fazer. A gente não tem isso aqui, gente. Eu acho que até falar com você, né, Ana? Eu falo assim, Ana, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que fazer isso aqui. Não, pode deixar que a gente vai fazer tudo direitinho e manda para vocês. Nossa, isso foi uma benção. É isso mesmo, assim, trazendo a ideia, a comparação com a receita do bolo, né? A gente quer os ingredientes, mas claro que a gente que vai amassar, fazer a massa, untar, colocar para assar, tudo isso é a gente. Não dá para querer que vocês façam esse bolo de jeito nenhum, né? Isso aí a gente que vai conduzir. Importantíssimo. Bom, eu não quero segurá-los muito, não. Eu sei que a gente já está chegando aí perto do tempo que a gente combinou aqui juntos. Então, assim, eu queria perguntar para vocês, o Guilherme e Fernanda, o que ninguém contou para vocês sobre morar nos Estados Unidos, que vocês só descobriram depois que chegaram e que vocês gostariam de já contar para quem está considerando essa mudança? Profissionalmente, pessoalmente, tudo. Ótimo, pode ir por tópicos. Pessoalmente foi isso, profissionalmente, fique à vontade. Eu acho que, assim, primeira coisa, você vir sabendo um pouco da língua. Isso ajuda demais, porque você vir aqui sem saber nada de inglês, vai pastar demais, porque você vai começar uma vida nova. Então, você vai mudar tudo. Você praticamente nasce nos Estados Unidos, nasce em outro país de novo. E com uma língua diferente da sua. Eu acho que, primeira coisa, tá preparando para vir para cá? Inglês. Vai aprender inglês, mesmo que seja só um pouco. Vem para cá sabendo um pouco. Quer saber, né? O primeiro mito não é só um pouco, não. Porque o primeiro mito é um mês depois você já está falando inglês. Pode esquecer. Não, vai demorar 1 ano e meio a 3 anos para você virar. Então é o seguinte, não vem com pouco inglês. Quanto mais inglês você vier, mais fácil vai ser a adaptação. Sim. Porque você já tem a pior das adaptações que a gente sentiu, ela é cultural. É como que a gente vive a vida no Brasil e como eles vivem a vida aqui. No Brasil, é cultura a gente ter suporte da família, ter as pessoas ao redor. Aqui é cultura deles, cada um por si. Cada família tem os seus problemas, né? Não tem os pais ali, os tios em volta para poder ajudar, para levar as crianças. Você vai ter que se virar, para você saber se virar, você tem que saber a língua. Né? Documentação, você tem que tirar tudo. Tem que tirar todos os documentos e vir com filho ainda, em idade escolar. Aí pega um pouco mais. A gente é a segunda vez que a gente muda para os Estados Unidos. A primeira vez a gente veio sem filho, então foi tudo muito mais fácil. Porque era só eu para estudar inglês, o Guilherme para trabalhar e pronto, acabou. Agora que a gente veio com as crianças, matricular na escola, entender a escola, entender como funciona tudo, baixar aplicativo, ver como é que é a administração da escola, porque é completamente diferente do Brasil, e muito melhor, aliás. E, assim, eu acho que saber
vir para cá sabendo disso já é um grande passo. É o que eu falo para todo mundo que está vindo para cá, gente. Vai estudar inglês, porque senão é pastar demais sem necessidade. Uma coisa que me falaram, a primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos, eu levo isso para mim, porque é uma das maiores verdades. Quando a gente chegou aqui, um colega que já estava aqui há uns 12 anos falou assim, Guilherme, esse país aqui é um dos poucos países do mundo, se você fizer a coisa certa, ele vai te devolver. Porque a gente vem de uma cultura onde o malandro quer saber a regra para burlar a regra, e talvez esse seja um dos poucos países do mundo onde a meritocracia realmente ainda tem um peso, e que se você fizer tudo certinho, você não vai se sentir um bobo, como é o que acontece nos Estados Unidos. Aqui, se você faz o máximo possível dentro da lei, respeito, então entende primeiro as regras deles, depois aprende a vencer com as regras dele. Depois que você vence na casa deles, com as regras deles, agora eles te respeitam e você tem liberdade para fazer o que você quiser na sua carreira e tudo. Mas aprenda a regra do jogo e aprende a jogar nas 4 linhas, respeitando tanto cultura quanto o jeito deles de conviverem mesmo, né? A regra é essa? Então, essa que é a regra do jogo. Não vamos sair dela. Depois que você ganha o respeito deles nesse sentido, agora você pode usar a criatividade brasileira. Porque a criatividade, eu só gosto dessa parte do Brasil, porque a malandragem, para mim, é a parte triste do Brasil. Né? Porque a gente confunde criatividade com malandragem. E aqui é o contrário. É que assim, não, joga o jogo, agora que você venceu, agora você tem um respeito total, agora seja criativo. Agora sai um pouquinho, mostra que é possível performar na tua carreira até melhor do que eles imaginavam, é possível entregar coisas que eles não conseguem entregar, porque eles trabalham muito em cima das 4 linhas, mas depois que você, na regra deles, venceu o jogo, sabe assim, você se destacou dentro das 4 linhas. Isso, para mim, eu deixaria para qualquer um que quer vir para os Estados Unidos, é isso. Larga para trás. Se você está saindo do Brasil porque você não gosta de alguma coisa lá, larga lá aquilo que você não gosta. Sabe? Não vem um jeitinho. Não vem trazer o jeitinho brasileiro, a malandragem do Brasil para cá, porque você também não vai dar certo. E não vai dar certo provavelmente rápido. Então, deixa lá o que não funciona, mas traz a criatividade, traz a alegria, traz esse cuidado com gente que a gente tem, mas primeiro respeita o jogo deles e joga o jogo deles. Depois você ganha o direito de flexibilizar um pouco, sabendo que você já ganhou nas regras deles. É isso aí. Muito bom. Excelente, Perfeito. excelente. Disse tudo. Nossa, disse tudo, maravilhoso. Dri, mais alguma pergunta para o doutor Guilherme, Fernanda, enquanto estamos aqui? Um prazer de novo conversar com eles e muito bom chegar nesse ponto quando a Fernanda abriu a câmera lá. Ai, que medo, vai me pedir mais documento. Meu Deus! A gente pediu agora um depoimento, né? Não é fácil, não é um caminho, né? É o que eu sempre falo, né? É um caminho, é um casamento, né? A gente aqui, eu e a Ana, a gente é como se a gente fosse o padre, a gente faz ali o casamento, e depois tem muita coisa ainda para viver, para passar, né? Você sabe que é uma coisa assim que eu acho que as pessoas têm que entender? A partir do momento que elas tomaram a decisão de vir para cá, vem de coração aberto, sabe? Porque eu vejo muita gente que vem para cá e fica, ai, porque eu tô com saudade, ai, porque o Brasil, ai, porque não sei, ai, não sei. Gente, resolveu vir, venha. Bem, também acho. Venha de corpo e alma, se entrega, seja feliz. Nossa, foi ótimo, porque essa seria a minha última pergunta. Vocês estão felizes nos Estados Unidos? Vocês gostam de morar aqui? Amo. A gente gosta de... Eu gosto muito. Aliás, eu prefiro aqui, eu gosto muito da cultura do americano, eu gosto desse jeito americano de ser certo, eu gosto disso, eu gosto de uma coisa arrumada, direitinho, e para mim, o mais importante, os nossos filhos estão amando, não querem mais voltar, eles adoram aqui.
E só uma curiosidade, quantos anos os filhos tinham quando vieram? Carol, 9 e o Gabriel, 12. E agora o Gabriel está com 16, vai fazer 17, e a Carol está com 13. Isso é bom, porque muitas pessoas se preocupam com essa adaptação dos filhos, né? Gente, com adaptação de criança, não se preocupa. Eles sim conseguem falar inglês em um mês, né? Para eles em 3 meses eles estão resolvidos. Agora, hoje eles dão risada do nosso inglês, aí eu falo o seguinte: quem trouxe vocês para cá foi esse inglesinho aqui. Então, mas você sabe, eu acho que a gente tem uma filosofia de vida que talvez ela resuma tudo isso para a gente. É o seguinte: vive no presente, vive onde você está, mas vive 110% do tempo no presente, porque um dia esse presente muda. Quando ele virar passado, você não vai se arrepender do que você não fez, porque você está vivendo. Então, porque a gente costuma ficar 70% do nosso tempo pensando no que a gente não fez no passado, se arrependendo, ou pensando no futuro e ficando ansioso pelo que vai acontecer. E aí o presente vira passado e você se arrependeu porque não estava ali. Então, assim, a gente estava no Brasil, a gente voltou para o Brasil para crescer os nossos filhos lá com os nossos pais. A gente viveu aqueles 12, 13 anos 110%. Esgotamos. Agora é a hora, vamos para a próxima etapa? Vamos. O passado, a gente só tem coisa boa para pensar. Então, se tiver que deixar uma dica também, viva 110% do tempo no agora. Estamos aqui, é aqui que a gente tem construído a nossa contribuição para o mundo. Porque lá atrás a gente tentou 110% dar a nossa contribuição para a Terra. Porque um dia a gente vai embora, e na hora que a gente for embora, a gente tem que ter vivido de um jeito que a gente ainda consiga abrir um sorriso, naquele último suspiro, agradecer a Deus pela oportunidade e avançar. Então, para a gente, assim, viva aqui e agora. É isso aí. E eu vou contar uma premonição para vocês, gente. Não sei nem se eu contei já. Quando a gente resolveu ir embora, o Gabriel tinha 1 aninho. Aí eu falei assim, embora para o Brasil. A gente foi embora para o Brasil, né? Que a gente veio, ficou 4 anos. Quando ele fez 1 ano, a gente foi embora, porque eu não queria ficar aqui sozinha. Eu queria ajuda. Aí, quando a gente foi, eu falei assim, Guilherme, a gente está indo embora, né? E a oportunidade que a gente poderia estar dando para ele, de crescer ele aqui, né? Ele falou, não se preocupa. Quando o Gabriel tiver uns 12 anos, mais ou menos, a gente volta. Aí eu olhei aqui, eu falei, volta o quê? Eu não vou mudar minha família de novo, não. 12 anos, aonde a gente estava? Aqui, de novo. Olha isso! A idade que ele falou, gente. Nossa, eu fiquei chocada. Só, universo, gente, manda para o universo. Que essa premonição vá para todos os profissionais que também estejam ouvindo a gente, né? Doutor Guilherme deu um depoimento do que é possível, né? Basta querer, se esforçar, planejar, preparar as evidências e depois comprar a ideia antes de no avião. No avião. Visualizar, né? O poder de visualizar, o poder da palavra, o poder desse pensamento positivo. Vai dar certo. Agora, o que precisa para isso, para executar? Doutor Guilherme, Fernanda, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pela contribuição. Vamos estar, então, publicando isso para ajudar essas pessoas e muito sucesso na trajetória de vocês. Obrigada, mais uma vez aqui. Obrigada a vocês, gente. Obrigado a vocês. Estamos honradas aí. Obrigada. Até mais. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.